Olá, galerinha! Vamos falar então de fluxos populacionais, migrações internacionais. Então vamos começar primeiro pelos movimentos migratórios. Os movimentos migratórios foram impulsionados por diversos motivos, como fome, conquista territorial, fuga, perseguições políticas e religiosas, as crises econômicas. Os movimentos migratórios têm se realizado ao longo da história de forma contínua, tá? O que seria um movimento migratório? Pessoas indo de um lugar para o outro. Os movimentos migratórios são muito importantes. Por quê? Porque permitiram o povoamento do mundo e também significaram a expansão de várias etnias, línguas, religiões, a diversidade de riqueza cultural que a gente conhece, tá? As chamadas grandes navegações, por exemplo, foram responsáveis pela colonização do continente americano. Esse continente que a gente vive, pessoal, o continente americano, tá? E significou uma difusão de cultura dos europeus. Europeu, quem é europeu? Os portugueses, espanhóis, né, que a gente estuda muito na história, né? E essa cultura dos europeus, ela entrou muito em choque com a cultura das comunidades que já existiam aqui. Quais eram as comunidades que existiam aqui? Os indígenas, que já habitavam o território, ok? O deslocamento populacional foi estimulado pelo expansionismo territorial das potências europeias da época, que buscavam fontes de matéria-prima e novos mercados para os seus produtos. Outra motivação também eram as perseguições políticas e religiosas, guerras e crises econômicas, que foram responsáveis por grandes deslocamentos humanos da Europa e Ásia para as Américas. Outras partes do mundo sofreram estimulações migratórias mais localizadas, como é o caso da Austrália e Nova Zelândia, onde a perspectiva de melhoria de condições de vida, com a possibilidade de mobilidade social, ascensão econômica, incentivou especialmente parte da população da Grã-Bretanha a emigrar. Bom, então tem um exemplo prático aí. Piracanjuba. Piracanjuba não tem muitos empregos. Aí o que acaba acontecendo com os nossos jovens? Nossos jovens acabam saindo de Piracanjuba, indo para morar, por exemplo, em Goiânia, à procura de melhores condições, ou seja, procurando emprego para poder ter uma ascensão econômica, tá? Então seria mais ou menos um exemplo aí para comparar com o deslocamento populacional que aconteceu por várias partes do mundo. Causas das migrações atuais. Bom, então temos aí duas causas principais aí para acontecer movimentos migratórios. Como eu disse anteriormente, a busca por melhores condições de vida, né? As pessoas fogem da miséria, elas sempre querem ter melhores condições de vida, até tentar ficar rico, né? Muito acontece o quê? Exemplo aqui nosso de Piracanjuba. Muitas pessoas de Piracanjuba vão para os Estados Unidos. Atlanta mesmo, se você andar em Atlanta, que é lá nos Estados Unidos, é perigoso você tropeçar num piracanjubense do que você tropeçar no estadunidense. Por quê? Porque tem muitas pessoas daqui que foram para lá à procura de melhores condições de vida. Bom, outro motivo também que acontece nos movimentos migratórios é a fuga de regiões em conflito, tá? Então o local está em guerra, está tendo lá um conflito político bélico. O que é um conflito político bélico? Político, no caso, armado, né? Com guerra, com violência, né? Então, muitos são os refugiados que procuram um lugar mais seguro para viver, tá? Até porque eles estão tentando
fugir das perseguições, das atrocidades cometidas contra eles. O continente africano é o que desencadeia a maior quantidade de movimentos migratórios. São legiões de refugiados vagando, procurando abrigo, fugindo de guerras tribais, instabilidades políticas, questões raciais, religiosas e golpes militares. Áreas de repulsão e atração. Então, podemos identificar algumas características aí que nós vamos chamar de áreas de repulsão, países emissores, e áreas de atração, países receptores, tá? Então, vamos primeiro falar sobre as áreas de repulsão. Podemos identificar aí, então, a América Latina, ou seja, México, a América Central, a América do Sul, que é, no caso, o Brasil, onde a gente se encontra, né? E por que uma área de repulsão? Devido aos seus históricos problemáticos, né? Desequilíbrio econômico, provocados por endividamentos, mau gerenciamento do dinheiro público, gerando enormes bolsões de pobreza. Temos aí também, dentro da área de repulsão, a África. Lá acontece pobreza crônica da população, conflitos raciais de extrema violência, tá? Criado pelos colonizadores europeus. A Ásia. A Ásia também é um continente que concentra absolutamente várias pessoas pobres do mundo. As condições sociais lá são profundamente injustas, muitas vezes exacerbadas pelo sistema de castas e pelo comportamento religioso. O que é um sistema de casta? O sistema de casta seria tipo, se você é pescador, você sempre vai ser pescador, você não pode mudar de vida. Se você é um costureiro, vamos supor, você sempre vai ser um costureiro. Então, não muda de vida, tá? Não tem como mudar de vida o sistema de castas. E o comportamento religioso também. O leste europeu também é outro lugar chamado de área de repulsão. O fim do socialismo gerou uma enorme desorganização econômica, tá? Eliminação de empregos, benefícios estatais. A ideologia política comum provocou vários conflitos étnicos e religiosos. Exemplos de áreas de atração. A América anglo-saxônica. Então seria os Estados Unidos e o Canadá. Com suas ricas economias, é um atrativo excelente para as populações latino-americanas. Então, vários mexicanos e centro-americanos, eles vão para lá, né, para buscar uma melhor condição de vida, né? Brasileiros mesmo, como eu já citei, vai muito para os Estados Unidos em busca de condição de vida, precanjubenses, né, vão para lá, né? Mas tem uma maioria que vai em imigração ilegal, né? Entra contra a lei e fica contra a lei lá no país, nos Estados Unidos. Europa Ocidental. Europa também é um grande atrativo para as pessoas que querem melhorar de vida, né? No caso, elas vão para lá tentando buscar melhores condições de vida. Então, Europa Ocidental seria o quê? Alemanha, França, Itália, Reino Unido, além da Holanda, Suécia e Suíça, né? Bom, só que acontece que a Europa veio passando por várias crises. E aí, o emprego lá diminuiu. Tanto para as pessoas que já moram lá. E aí aconteceu, então, uma situação chamada xenofobia. O que seria a xenofobia?
preconceito às pessoas que vêm de fora. Tá? Então, o povo europeu começou a ter preconceito contra as pessoas que vinham de outras partes. Por exemplo, então o brasileiro ia para lá, para a Europa para trabalhar, ia para a Itália, por exemplo, para trabalhar. Então o italiano ia ter desconfiança e preconceito com o brasileiro. Por quê? Porque eles achavam que a pessoa foi lá para roubar o emprego deles. Tá? Isso aconteceu principalmente quando começou a automação dos empregos, né? Quando começou a surgir as máquinas que subpegavam os empregos no lugar das pessoas, então aconteceu uma redução desses empregos. Aí a pessoa que já morava na Europa, o europeu, começou a ficar sem emprego. E eles achavam ruim, por quê? Porque o brasileiro ia lá para tomar o emprego deles. É isso que eles achavam, né? Que acontecia. Por quê? Porque a economia tinha ficado enfraquecida. Outra área de atração também, que vem sendo muito concentrada, é o Japão. Inicialmente, os imigrantes provinham da China, de Taiwan, Coreia do Sul. Mas o que aconteceu? Com o envelhecimento precoce da população, houve um aumento da imigração em destaque para o brasileiro. Lá eles chamam até o trabalhador brasileiro, brasileiro não, o trabalhador não qualificado de decassegue, que é aproveitado para as tarefas braçais. Milhares de famílias brasileiras mudaram para o Japão em busca dos dólares.